Olá, hoje o RDTV recebe o deputado federal pelo PRB, Adilton Saquete, que é candidato ao Senado de Mato Grosso. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, desde já, candidato e deputado, mas a gente inicia a primeira pergunta sempre com o porquê da candidatura. Então, no seu caso, por que o senhor não está, então, candidato à reeleição para a Câmara Federal e sim ao Senado? Bom dia a você que está nos vendo agora. Realmente teria a oportunidade de voltar à Câmara Federal, a oportunidade de disputar. Mas eu entendo que, e foi isso que me levou a tomar a decisão, o Senado, eu estou preparado para ser senador do Estado. Eu acho que eu conheço o Estado, eu conheço as demandas do Estado, eu fui gestor na minha cidade, em Rondonópolis, e acho que fiz um bom trabalho lá. Tudo isso, eu fui líder setorial, e tudo isso me dá a credencial para discutir o nosso Estado. A Câmara, ela é mais focada nos focos da população. Tanto é que a sua Constituição, como ela é dividida, é proporcional à população. Então se entende que a Câmara é o local onde as demandas populares vão, e o Senado é a Câmara revisora, é onde faz as revisões dos trabalhos feitos na Câmara. Pela minha vida, pelo que eu sou, eu entendi que o Senado eu posso contribuir mais e estou pleiteando, então, trabalhando para ser senador. Existe algum tema que o senhor não abordou, não trabalhou na Câmara Federal e que o senhor pretende, então, dar continuidade ou iniciar um novo projeto para o Senado? São vários temas que a gente tem colocado trabalho na Câmara, né, dos deputados. Nós temos defendido muito os interesses do povo do Mato Grosso, principalmente na parte de logística, que eu acho que é um entrave que atrasa o nosso Estado e traz dificuldades para toda a sociedade. Temos discutido muito a saúde do nosso Estado, discutimos muito na Câmara isso, a saúde, quero focalizar a saúde no Senado. Por quê? Porque todos sofrem com saúde, nós temos que encontrar caminhos para resolver a saúde, buscar o financiamento da saúde, buscar a racionalização do uso do recurso para a saúde, focalizar aquilo que for fazer em saúde, fazer bem feito. O que não dá é continuar do jeito que está, querendo abarcar tudo e deixar tudo na forma que está, onde a população muitas vezes não tem acesso, ou quando tem é precário, ou quando tem é com muita dificuldade, mas na maioria das vezes a gente tem a ambulancioterapia funcionando muito mais do que os atendimentos. Então são temas que a gente tem que focalizar muito. O meu setor do agronegócio também vou dar atenção, porque sou produtor, então esse é natural eu trabalhar focalizado nesse setor, porque já venho desse setor, conheço esse setor como poucos dos que estão na política, porque fiz a minha vida dentro desse setor. Ali eu me criei, ali eu fiz o meu patrimônio, ali eu criei minha família com suor na terra, trabalhando a terra, fazendo com que as coisas acontecessem. Então, na realidade é defender aquilo que é de interesse do Estado, defender o interesse da sociedade, defender o interesse do cidadão, daquele mais humilde que está aqui no nosso Estado, pode saber que tem alguém lá que vai defender seus interesses. O senhor citou a área da saúde aí, e a gente viveu alguns anos de muitas dificuldades, né, no Estado com relação à saúde pública. O que poderia ser melhorado, proposto e trabalhado conjuntamente com o próximo governador nessa área? Não é só uma ação específica, porque depende de financiamento, depende de recurso. Depende de fazer uma inversão. Eu tenho falado muito nas reformas que o Brasil precisa para a gente poder fazer as ações do jeito que está. Se nós não fizermos as reformas necessárias, dificilmente a gente conseguirá avançar. Nós temos que fazer a reforma administrativa do Estado, fazer com que o Estado seja mais eficiente, fazer com que ele responda melhor seus serviços à sociedade. Nós temos que fazer uma reforma tributária. Não dá para a gente trabalhar com 50 e tantos impostos e uma salada de fruta que todo dia qualquer empresário tem algum problema de inadimplência, por mais bem que ele esteja, por mais cuidado que ele esteja, porque é muito imposto a ser recolhido, muito fracionado, e aí é controles que tem que ter. Quer dizer, nós temos que reduzir tudo isso, simplificar e ter os recursos na mão direcionados de forma diferente. Hoje, como está a nossa nação, a maioria dos recursos, mais de 60%, vai para a União, 20 e tantos por cento fica no Estado e menos de 15% fica no município.
Para a gente resolver a saúde ela é feita nos municípios. Os municípios que têm as demandas de saúde, é lá que vive a população, é lá que está o hospital, é lá que está o posto de saúde. Então tem que se inverter essa pirâmide arrecadatória para que os municípios fiquem com a maior fatia dos recursos, para que eles possam fazer as políticas públicas direcionadas. E aí sim, menos burocracia, menos atividade de meio, menos custo do meio, e o dinheiro pode ser mais bem aproveitado. Então não é só diretamente na saúde. A saúde que tem que fazer realmente é melhorar a gestão, melhorar o controle. Nós temos hoje o universo da tecnologia que está aí, fazer esse universo tecnológico trabalhar a serviço das pessoas e a serviço da população. Então eu acho que o principal de tudo é a gente fazer as reformas para o Brasil ter condições de fazer investimento maior e mais bem feito na saúde. Para o internauta que está desinformado, qual é o candidato ao governo de Mato Grosso que o senhor acredita ser o ideal para fazer essa composição, esse trabalho de reformas? Essas reformas são feitas a nível federal, são feitas no Senado, são feitas na Câmara, são parte do presidente da República o direcionamento de como nós vamos fazer essas reformas. Então, sempre se fala, a política hoje está demonizada, tem gente achando que a política é isso, a política é aquilo. Nós temos que depurar a política, nós temos que trabalhar para tirar os maus políticos, aqueles que nos envergonham, aqueles que fazem mal feito, e todo aquele que fez mal feito vai responder à justiça. Saia do meio da política e vai lá com a justiça. A justiça, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, esses que têm que cuidar do mal feito. A política tem que ser feita com o político e pela política. Nós temos que mudar esse status quo que aí está, que se demoniza e a população se afasta da política. Não há outra maneira de fazer as mudanças que nós falamos que não seja através da política, que não seja através da Câmara e que não seja através do Senado. É só lá que a gente consegue fazer isso. Mas quem o senhor apoia como candidato ao governo? Meu candidato ao governo é o Wellington Fagundes 22. Nós estamos na coligação, eu estou com ele, assim como a Maria Lúcia, que é outra nossa candidata a senador. Nós temos uma chapa, o Wellington governador e nós senadores. E para a presidência da República? Para a presidência da República tem vários dentro do nosso palanque, porque a nossa coligação tem vários candidatos que estão presentes dentro dela. Então não há definição de nenhum candidato a não ser de forma pessoal, que cada um tem a sua disposição, e eu ainda nem opinião formada tenho sobre a candidatura a presidente da República. Bom, um dos grandes problemas do agronegócio aqui no estado são as questões de logística, né? O que o senhor acredita que pode melhorar para resolver problemas, às vezes, que vêm de décadas? Aí o senhor, claro, que sabe melhor que qualquer um. Olha, são situações que a gente tem que começar, quando a gente fala em reformas, vamos ver só, nós temos lá um projeto de lei que apensou vários projetos de lei, que é o licenciamento ambiental. Já faz 10 anos que esses projetos vêm, vai acrescendo projetos, vai acrescendo projetos, vai acrescendo projetos, e não se altera o licenciamento ambiental. Nós chegamos ao cúmulo de ter estradas que estão implantadas, que Getúlio Vargas implantou aqui no Mato Grosso, vieram aqui, criaram a BR-158, que até agora recentemente, depois de mais de 20 anos de luta, se conseguiu as licenças para poder pavimentar a estrada. A estrada está feita, já foi feita com base na largura para botar asfalto, está trafegável a estrada que liga todo o Araguaia, e demorou 20 anos para conseguir as licenças. Como é que a gente quer desenvolver um país com uma burocracia dessa? Quer dizer, nós temos que encontrar caminhos para que o licenciamento esteja um nível de exigência, mas que seja execuível. E essas exigências objetivas. Não ficar subjetiva e aí cada técnico dá uma interpretação e um aprova de um jeito, chega no outro setor e diz, não me serve, volta para trás, começa tudo de novo. É isso que tem que mudar no Brasil. Temos que fazer uma ampla depuração, desculpe, tem que fazer uma ampla depuração desta burocracia e tornar as coisas mais objetivas e diretas. Bom, o senhor é representante do agronegócio e a gente teve aqui já a entrevista com um professor da UFMT falando de estudos que a própria universidade fez com relação ao uso de agrotóxicos no estado, né? E aí houve uma recente polêmica que foi denominada, inclusive, do pacote do veneno, apontando que o uso de alguns defensivos proibidos lá fora. Qual a posição do senhor quanto a essa questão, deputado? Tem algumas situações que as pessoas não têm noção do que falam e do que fazem. Pesquisa, quando a gente fala em pesquisa, tem que ter método, não é um achismo. Eu vi algumas coisas aqui no estado que em qualquer universidade que queiram colocar isso como uma pesquisa técnico-científica, ela não é aprovada. Por quê? Porque não teve repetições, porque não teve critérios para alicerçar isso. O achismo e a ideologia não pode suplantar a realidade. O que nós estamos fazendo no novo projeto de lei, quando se fala que há
moléculas aqui no Brasil, que lá fora foram banidas, já não é que foram banidas, foram substituídas. Tem moléculas novas que vieram menos agressivas, mais eficientes, que está sendo usada. O que é que nós propomos na lei? Que se tire essa forma que está hoje de aprovar um produto aqui. Um produto novo, qualquer molécula nova aqui no nosso país, demora de 8 até 12 anos para ser aprovada. 12 anos para ser aprovada. Então, quando chegou na hora da aprovação dela aqui, já tem outra molécula lá fora entrando no mercado. O que acontece? Nós não temos a molécula para substituir a que está aqui, porque não aprovaram, está travada dentro das gavetas da burocracia, e se nós tirarmos essas moléculas, você para de produzir, não tem produção. Você não tem como produzir sem os defensivos que tem hoje. Nós vivemos numa área tropical, nós temos aqui uma possibilidade de 2 culturas por ano. Isso aí é o único lugar no mundo que tem. Claro que lá no hemisfério norte tem inverno, aqui nós não temos. Não tem o combate natural das pragas pela condição que nós temos. Então temos que usar um combate com defensivos. Esses defensivos são usados com critérios. Tem regras para se usar defensivos, tem normas para se usar defensivos, tem técnicos que usam esses defensivos com cuidado. E o que está acontecendo é que se extrapola números que não são verdadeiros. Eu vi o número de intoxicação que diz que houve no Mato Grosso sem a menor comprovação. Não há esses números, não existem esses números. Você vai em cidades que só vivem do agronegócio, perguntar quantas intoxicações teve ao longo do ano, você não encontra esse número que é divulgado. Então, temos que trabalhar de forma muito clara e transparente. Eu não sou favorável à utilização desenfreada de qualquer produto de agroquímico ou defensivos, como queiram chamar. O que nos interessa é que, quando necessário, usados com responsabilidades, nós temos a oportunidade de usar e de fazer a nossa lavoura com o devido cuidado. O que não podemos viver é numa insegurança jurídica, como o maior benefício que nós tivemos ao longo das últimas 3 décadas em termos de agricultura foi o advento do plantio direto. Acabou a poluição dos rios, acabou o assoreamento dos rios, as águas se tornaram límpidas porque não tem mais terra para entrar nos rios. De repente, tudo isso, alguém está dizendo que está tudo errado, sem comprovar, sem ter um trabalho técnico, científico, no achismo. É teratogênico, é carcinogênico, mas cadê os estudos? Onde é que está numa revista científica de renome internacional que isso é verdade? Por uma entidade qualquer que está ideologizada, não dá para a gente acreditar só na ideologia. Tem que ter números e técnicas que comprovem isso. Candidato, na verdade não foi achismo, foi a UFMT, junto com outros órgãos, eles fizeram um dossiê, Não, fizeram um dossiê e eu conheço o dossiê, não é achismo não, tem que ver a forma que foi feito. Quantas repetições teve? Como achar um equilíbrio disso? Porque a gente sabe realmente que a economia do Estado tem a base. Mas então vamos buscar gente que não seja ideologizada, que já bota a barreira na frente que tudo está errado. O que tem que ver é que o que é na realidade. Quando foi? Cadê as pesquisas da UFMT para a utilização? Onde é que estão as pesquisas da UFMT para a utilização dos defensivos químicos? Tem pesquisa para não utilização. Então é muito fácil eu chegar aqui e dizer, não pode usar. Mas e como usar? Onde é que está a pesquisa que quantifica e qualifica a UFMT para dizer isso quanto ao uso? O desuso é fácil eu chegar e desmontar. Eu vou lá e digo o que eu quero sem comprovar o outro lado. Será que não falta um trabalho conjunto também? Eu desafio aqui a UFMT, qual foi a pesquisa que ela fez aqui ao longo desses anos para o desenvolvimento da agricultura no nosso estado? Me tragam e me mostrem onde é que está a pesquisa. Desenvolvimento de variedades para a produção no nosso estado. Variedades de soja, variedades de milho, variedades de arroz, variedades de algodão. Controle de pragas naturais, como já tem muito sendo feito hoje, com a parte biológica para controle das pragas. Onde é que estão as pesquisas da UFMT nesse sentido? Não há nada feito, não tem nada. E aí é muito fácil chegar do outro lado, depois que se desenvolve toda uma técnica pela iniciativa privada, aí chegar a dizer que está tudo errado. Não é assim também, né? Bom, fica então a dica aí para o curso de Engenharia Agronômica que tem na UFMT aí há muitos anos, né? Lançado o desafio para vocês, né? O candidato chamando aqui, eu acredito que pesquisas haja, candidato. Eu acho que nesse sentido que eu estou falando, tem pesquisa sim, não dá para desqualificar o FMT. Mas nesse setor e nesse assunto que nós estamos falando de agroquímicos, eu quero ver qual a pesquisa de utilização que tem feita na UFMT. Me mostre uma, que daí eu vou mudar a minha opinião, tá?
O que não tem, eu não conheço, qual a pesquisa de utilização de defensivos agrícolas que o FMT apresentou para os produtores utilizarem. Bom, vamos agora, já passaram-se mais de 10 minutos de entrevista e a gente quer abordar também alguns outros temas que a gente acredita que tem sido gerado polêmica ou vão gerar, enfim, e que são temas que são relacionados ao cargo pleiteado, no caso do senhor, ao Senado. Uma das questões mais recentes e que a gente pergunta para todos os candidatos, com relação à liberação do aborto até 12 semanas, qual a opinião do senhor? Eu não tenho opinião formada, eu concordo com o aborto com o que já está na lei. Por quê? Porque esse é um tema ainda muito tenso dentro da sociedade. E nós estamos discutindo esse tema numa época tensa, não há condição de, como nós estamos vivendo o Brasil hoje, com ideologia muito forte sendo apresentado, o lado ideológico aflorando a flor da pele de todo mundo, o lado religioso também aflorando a pele de todo mundo. Esse é um tema que não está pronta a sociedade para discutir e eu também não tenho opinião formada desta situação. Eu defendo o aborto com o que está na lei, eu não posso avançar acima disso. Também uma outra questão, o porte de arma por civis. Eu não concordo com o porte público, agora eu concordo com a propriedade de armas. Acho que todo cidadão tem direito a ter uma arma dentro da sua casa para a sua defesa. A questão da segurança no meio rural é bastante também principalmente difícil, né? A segurança das fronteiras nas propriedades rurais, a necessidade, porque o cara está lá fora, distante de todos. Daqui a pouco chega um assaltante lá, ele não tem como fazer sua defesa. Eu acho que é importante ser claro isso. As armas que tem que ter é para defesa dentro da tua propriedade, dentro da sua casa, dentro do seu recinto. Por quê? Daqui a pouco você fica refém, e está refém, dos bandidos. Os bandidos têm armas, nós não temos. O senhor é favorável à redução da maioridade penal? Totalmente favorável. Eu acho que o jovem de 16 anos está apto a votar. Se ele está apto a decidir os destinos do país, ele está apto a decidir os seus destinos. Porque se ele vota, ele tem que saber o que ele está votando, o que ele está fazendo naquele momento. Então, acho que ele tem que estar totalmente preparado, sim, para a maioridade penal ser reduzida. Uma outra questão também quanto a acabar ou não com o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Qual a opinião do senhor? Nós já votamos isso aí, eu acho que já está definido, nós temos que acabar com o foro privilegiado, não só para os políticos, para todo mundo. Tem algumas situações aí que nós temos que preservar. Nós temos que preservar presidente da República, presidente do Senado e presidente do Supremo. Esse sim tem que ter prerrogativa de foro. O restante tem que ser cidadão comum, fez errado, vai responder. Na sua opinião, por que as mulheres elas não estão tão engajadas na política e é necessário que haja, inclusive, um percentual para que os partidos coloquem ali entre os candidatos? Nós temos que trabalhar para que isso mude. A gente vem de uma sociedade onde era uma sociedade machista, não tem como negar isso. E aos poucos as mulheres foram ocupando, deixaram de ser só dona de casa, deixaram de ter uma função só e passaram a adentrar a sociedade e trabalhar na sociedade. No século passado, esse movimento foi muito forte e agora, no Brasil, ainda não está acentuado, mas em vários países as mulheres estão ao lado dos homens na política. No Brasil, esse número é menor, esse número ainda não chegou como tem que ser, como seria o ideal. O equilíbrio da sociedade. Nós somos metade homens e metade mulheres, até mulheres é um pouquinho mais que homens. Então deveria isso estar igual em todos os sentidos. Nós demonstramos isso na nossa coligação. Tem o governador e tem a candidata a governadora. Eu sou candidato a senador, tenho uma candidata a suplente ao Senado. Então nós estamos demonstrando e mostrando para a sociedade de que há sim a disposição para a gente equilibrar esse uso. Homem e mulher lado a lado e não atrás. Quanto à proposta de liberação do uso da maconha para fins de lazer, o senhor é contra ou favorável? Olha, essa história da maconha é bom a gente deixar muito claro. Eu acho que precisa se avaliar diferente do que está sendo discutido a maconha. A forma que é discutida, ela leva as pessoas ao radicalismo. A maconha está aí, está no dia a dia, todo mundo sabe aonde ela está, o tráfico está aí, nós tínhamos que encontrar uma maneira de a utilização, quem quiser utilizar, com critério e com regra, acontecer. Em outros países onde adotaram práticas e políticas públicas autorizando o uso da maconha, baixou a criminalidade e baixou o índice do tráfico. Então, é um caso para ser avaliado e estudado. Bom, agora já temos aí os 2 últimos minutinhos de entrevista. A última pergunta é: quem é Adilton Sacchetti por Adilton Sacchetti? Eu sou um brasileiro
catarinense de nascimento, paranaense de criação, gaúcho de formação e mato-grossense por opção. Vim para cá há 35 anos, indo para 36 anos aqui no estado. O estado que eu escolhi para viver, o estado que eu fiz a minha vida, o estado que eu criei minha família, o estado que me orgulha muito falar dele e lutar por ele. Porque aqui eu construí a minha história, aqui eu vivo, aqui eu tenho orgulho de falar quando saio para fora do nosso estado. Eu moro no Mato Grosso, terra que me recebeu, terra que me deu a oportunidade. E quero ser senador para trabalhar para que mais pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de realizar a sua vida aqui, de viver no estado com dignidade. Vou trabalhar para isso. Estou deputado e quero ser senador para defender o estado do Mato Grosso, para que ele possa, assim, todas as regiões se desenvolverem, não só a região agrícola, mas as outras regiões com outras oportunidades, com turismo, com mineração e com outras atividades que é possível aqui no nosso estado. Um estado maravilhoso, um estado grandioso, um estado que recebe a todos de braços abertos, com alegria, com muito calor humano. Então esse é o Adilton Sacchetti que vem pedir o seu voto. O seu voto a você que trabalha, que luta, dona de casa, trabalhador, empresário. Afinal, aos mato-grossenses, sou igual a vocês, quero um Mato Grosso melhor, um Mato Grosso de oportunidade para você, para os seus filhos e para todos nós. Eu sou Adilton Sacchetti, meu número é 100 e peço o seu voto. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado. Nós conversamos hoje com o deputado federal pelo PRB, Adilton Sacchetti, que é candidato ao Senado da República por Mato Grosso, falando de todas as suas propostas e as suas opiniões sobre os diversos assuntos. Então eu convido você a buscar essa entrevista, rever se você precisar e desejar, mas também a curtir e compartilhar. Ela está disponível no site rdtv.com.br, no site RD News e também no nosso canal do YouTube. É só ir lá acessar. Obrigada pela audiência e até a próxima.